Eu lhe convido para lermos a palavra de Deus para a nossa meditação nesta tarde, texto que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 44 a seguir, onde nos diz: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco? Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Prezado amigo e irmão, o texto das Sagradas Escrituras em que acabamos de ler nos conta que o Senhor Jesus, depois de ressurreto, apareceu aos seus 12 apóstolos, e estavam eles ali reunidos, e ele se apresentou no meio deles dizendo: Paz seja convosco. E eles ficaram admirados de ver como ele podia se apresentar no meio deles. E ele, logo conhecendo os corações, disse: Vocês estão admirados, pensando que é um espírito, o espírito não tem carne, não tem osso como eu tenho. E ali comeu com eles e comeu diante deles. E eles então se alegraram em ver que Jesus havia ressuscitado. E o Senhor Jesus disse estas palavras, lembrando, dizendo: São estas palavras que vos disse estando ainda convosco. O Senhor havia falado com eles que convinha que ele padecesse e que ao terceiro dia ele ressuscitasse. E ele diz aqui que estava cumprindo o que foi predito pela lei de Moisés, pelos profetas, o que estava escrito no livro de Salmos a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eles aqui então ainda estavam, apesar de conhecer de vista Jesus, de estar com Jesus, de ter andado com Jesus, mas ainda o entendimento deles estava obscurecido. E aqui diz assim que o Senhor abriu-lhes o entendimento para que eles compreendessem as Escrituras, pudessem entender o plano de Deus, o cumprimento da palavra do Senhor, pudessem entender aquilo que o Senhor Jesus Cristo falava com eles. E disse para eles que está escrito: convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Há uma necessidade, amigo e irmão, de que o entendimento seja aberto pelo Senhor. Jesus não está aqui hoje fisicamente entre nós para que possa abrir o entendimento de um e de outro, mas Jesus é o Espírito Santo, porque ele disse: Eu estou convosco, mas depois eu estarei em vós. E esse Espírito de verdade, ele guia todo aquele que busca com sinceridade no seu coração, busca servir a Deus. O Espírito Santo está pronto para guiar. E quem é guiado pelo Espírito Santo está sempre examinando as Escrituras para obedecer e para guardá-la. Então diz aqui a palavra que eles entendessem que havia necessidade dele morrer e dele ressuscitar, porque se ele só morresse, o mundo estaria perdido. Mas ele não só morreu, ele ressuscitou. Ele vive, e assim como ele vive, como ele ressuscitou, ele dá para todo aquele que nele crê a possibilidade de, ainda que esteja morto, viver, de ressuscitar dentre os mortos, de aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, e estarmos eternamente na sua glória, na sua presença bendita. Então ele diz assim, aqui na sua palavra: a base do Evangelho, o fundamento do Evangelho é que ele morreu e que ele ressuscitou. Não há uma outra maneira, não há uma outra base para a salvação, não há um outro caminho para a salvação. Ninguém dentre os homens pode obter salvação da sua alma, perdão dos seus pecados, sem crer que ele morreu e que ele ressuscitou, e que ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou pelo seu poder, pelo seu amor, para dar para nós a vida eterna e gloriosa. Então diz o Senhor aqui, depois de expor
Lucas anota que ele disse assim, que convinha que ele morresse e ressuscitasse, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. De fato, querido irmão e amigo, este evangelho sublime e glorioso, este poder de Deus para a salvação daquele que crê, começou a ser anunciado em Jerusalém e se estendeu às nações ao redor, e tem chegado a nós nesses dias e nesses últimos dias em que a terra ainda está aqui desta forma. O Senhor continua com a mesma palavra, que em seu nome se pregasse o arrependimento. Nós pregamos o arrependimento em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque foi o Senhor Jesus Cristo que morreu, foi Ele que ressuscitou. Por isso é em seu nome que se prega o arrependimento. E o batismo é o batismo para o arrependimento ou de arrependimento. O homem, quando se arrepende, o homem, quando ele resolve deixar a sua vida de vício, de pecado, de idolatria e de religiões que a humanidade criou para seguir a Jesus, para amar a Jesus de verdade, ele deve ouvir o evangelho que é pregado em nome do Senhor Jesus. E ele diz assim, que se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. E a remissão dos pecados só é possível através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ninguém mais esteve na cruz, ninguém mais morreu por causa da nossa alma. Não existe nenhum outro nome pelo qual o homem pode ser salvo. Por isso, esse arrependimento, esta remissão, implica na morte, no sentido de renúncia, e do nascer nova criatura para seguir as pisadas do Senhor Jesus Cristo. E esta renúncia, esta morte, deve levar o homem para a sepultura, que é o batismo nas águas, como Paulo ensina na carta aos Romanos, sepultado com Cristo nas águas do batismo, sepultados com Ele, ressurgimos com Ele para viver em novidade de vida. Você que está aflito, triste, problemático, com situação terrível na sua vida, com o coração cheio de amargura ou de mágoa, o Senhor Jesus Cristo limpa tudo isso. Você que não tem paz, não tem alegria, o Senhor concede a paz, porque Ele é o príncipe da paz. Ele é o Deus da alegria, Ele é o Deus da vitória, e Ele veio a este mundo, morreu na cruz para lhe salvar, para lhe dar uma vida nova. Mas é necessário que você, se arrependendo, seja sepultado com Ele, no nome dEle, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, como diz as Sagradas Escrituras: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Louvado seja Deus. Há uma salvação, a salvação de Deus é para aquele que invoca o nome de nosso Senhor. Então diz aqui a palavra, a remissão dos pecados, sendo anunciado em todas as nações, começando por Jerusalém. E Jesus, o nosso Senhor, disse aos seus discípulos: e dessas coisas sois vós testemunhas. Eles testemunhas destas coisas, dentre eles o apóstolo Pedro. E o Senhor falou: ficai em Jerusalém, até do alto serem revestidos do poder. E eles permaneceram em Jerusalém, orando, esperando, aguardando o grande dia, o dia em que o Senhor manifestou o Espírito, derramou o Espírito Santo, e foi uma obra gloriosa, algo tremendo, que abalou a cidade de Jerusalém. Línguas estranhas, manifestações, sinais e maravilhas aconteceram. Deus realmente estava ali, e nenhuma pessoa tem dúvida disso, daqueles que são leitores das Sagradas Escrituras. Mas eu fico preocupado, porque lá no Atos capítulo 2, versículo 24, diz que foi derramado o Espírito Santo, e hoje tanta gente corre e quer receber o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo foi derramado, Pedro logo lembrou-se desta palavra. O seu entendimento estava aberto, e agora o Espírito Santo sobre a sua vida. Ele teve então a revelação gloriosa de saber pelo Espírito de Deus que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trata-se de uma só pessoa, que se manifestou no passado criando todas as coisas e cumprindo aquilo que está em Isaías 9,6, o Pai da eternidade manifestou-se fazendo filho, tomando a forma humana e sendo chamado de filho, e cumprindo de novo Isaías 9,6, que diz que a Virgem concebeu, um filho se nos deu.
E diz também Isaías que ele é o conselheiro, cumprindo também que o Espírito Santo é o que nos aconselha, nos guia, nos orienta na verdade da palavra, para que possamos ter vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. Então, meu querido amigo, irmão, preste atenção na palavra de Deus. Eu lhe convido para não estar olhando para o que eu falo e seguindo só porque eu estou falando, mas eu lhe convido a conferir nas Sagradas Escrituras, a examinar as Escrituras, a conferir um texto com o outro, para que Deus lhe dê essa compreensão gloriosa, porque em seu nome é pregado arrependimento. Não há um outro nome que o homem possa ser salvo. Pedro, apóstolo, lá em Atos, no versículo 2, no 38 em diante, ele fala para o povo com todas as letras, para que eles, arrependendo, sejam batizados, ele diz, em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis a promessa do Espírito Santo, porque esta promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, àqueles que estão perto, os que estão dispersos longe, e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. E até hoje Deus nosso Senhor continua chamando as suas ovelhas, o seu povo, continua chamando para que venham para o aprisco, para que venham para a sua palavra, para que venham para a obediência do seu evangelho, para que compreendam, para que recebam esta mesma bênção gloriosa, o entendimento aberto para compreender que Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome, mas são títulos que indicam uma pessoa que tem um nome, e essa pessoa é Jesus Cristo, o nosso Deus bendito. Louvado seja Deus, o verdadeiro Deus e a vida eterna, como João escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 19. Então ele diz assim, que ele envia a promessa. Também é sobre nós, sobre você, também é enviada a promessa do Pai, a promessa do derramamento do Espírito Santo. Mas deixa o Espírito Santo te guiar na verdade das Escrituras, examinando, orando, buscando a direção de Deus para a sua vida, para você não ser enganado e levado por ventos de doutrinas que tenham acontecido nesses últimos dias, mas para que você olhe para o Senhor Jesus Cristo e ouça a voz do apóstolo Pedro: em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome é dado entre o céu e a terra pelo qual o homem pode ser salvo. Ouça o apóstolo Paulo que fala em Colossenses 2, versículo 9: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a divindade estava ali. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Por isso esse nome é o nome que tem poder. Eu sei, você que ora a Deus, ora em nome do Senhor Jesus. Você expulsa demônio em nome do Senhor Jesus. Você crê em Jesus para a salvação. Então, seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para cumprir as Escrituras, porque em seu nome se prega o arrependimento e a remissão dos pecados. Não há um outro nome para pregarmos. Nós não estamos querendo trazer polêmica de forma nenhuma. Nós queremos é que Deus tenha misericórdia e alcance o seu povo na verdade da sua palavra, para que a igreja una, gloriosa como o Senhor Jesus Cristo anunciou que é e deverá ser. Ele vem buscar essa família que tem um nome e que Paulo aos Efésios capítulo 3 versículo 15 escreveu, dizendo: toda a família no céu e na terra toma o nome. A família de Deus aqui toma o nome, e esse nome é Jesus. Que você possa, se você ainda não fez, possa correr para entregar a sua vida a Jesus, renunciar aos pecados, deixar os vícios, deixar o mundo, deixar a idolatria, abraçar Jesus de verdade e andar no Evangelho. E se você tem começado a trilhar esse caminho glorioso e já tem sentido tantas bênçãos de Deus na sua vida, então corra, invoque o nome do Senhor Jesus Cristo, para que você tenha direito e seja herdeiro desta herança gloriosa que o Senhor tem reservado para esta família bendita que toma o seu nome. Que o Senhor Jesus nos abençoe na sua graça maravilhosa.